Na Idade Média, 9 em cada 10 pessoas trabalhavam a vida inteira só para ter o que comer. Hoje, você entra no supermercado e tem comida do mundo todo, o ano inteiro. Sério, a diferença é absurda. Sem geladeira, a única opção era a inteligência. Eles cavavam porões que mantinham a temperatura abaixo dos 10 graus o ano todo. Carne era enterrada em sal, numa proporção de 1 parte de sal para 4 de carne. Peixe secava ao vento por meses, até virar uma tábua que podia durar anos. E olha, esse assunto é tão denso e fascinante que rendeu uma série inteira aqui no canal. A gente está mergulhando fundo na conservação de alimentos na Idade Média e este já é o 8º episódio. Então, voltando ao ponto, a questão central não é só o que eles faziam, é como eles descobriram tudo isso sem nenhuma ciência moderna. E o que essas técnicas milenares nos ensinam sobre sobrevivência hoje? E por falar em fazer algo durar, assim como o sal fazia a carne durar o inverno inteiro, sua inscrição faz este canal continuar trazendo essas histórias. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe o que fazer. Olha, na verdade não foi uma descoberta genial, mas um processo brutal de 1000 anos de tentativa e erro, movido pelo medo constante da fome. Entre os séculos 5 e 15, a vida na Europa era ditada pelo calendário agrícola. Simples assim: plantar na primavera, colher no verão e outono. O problema era o que vinha depois, aquele período que eles chamavam de estação da fome, quando os estoques acabavam e a nova colheita ainda não estava pronta. Com 80 a 90% da população trabalhando no campo, falhar em estocar comida não era um inconveniente, era uma sentença de morte. Percebe a dimensão? É por isso que registros como o Domesday Book, o Grande Censo Inglês de 1086, não listavam luxos. Ele detalhava a posse de salinas, moinhos e pomares. Esses eram os ativos estratégicos, eram as armas de um feudo na guerra contra a fome. A capacidade de preservar alimentos era, sem exagero, a tecnologia que sustentava a civilização. Era o que permitia que vilas sobrevivessem ao inverno e exércitos marchassem. Toda a estrutura social dependia disso, e a principal ferramenta nessa luta era, de longe, o sal. A salga funcionava por um princípio físico simples, a osmose. O sal puxa a água para fora das células da carne e, principalmente, das células das bactérias que causam a decomposição. Sem água, elas não sobrevivem. Havia 2 métodos básicos: a cura a seco, cobrindo a carne com sal grosso, e a salmoura, mergulhando tudo numa solução de água e sal. Isso não era achismo. Manuscritos como o Geopônica, um compêndio bizantino do século X, já traziam proporções exatas. Para armazenamento de longo prazo, a coisa era séria. 1 parte de sal para cada 4 partes de carne em peso. O sal era tão vital que moldou a economia do continente. Rotas comerciais inteiras, como a Alte Salzstrasse, na Alemanha do século XII, existiam só para levar o sal das minas de Lüneburg até os portos do Báltico. E o resultado prático disso? O arenque salgado. Produzido em massa pelas cidades da Liga Hanseática, ele se tornou a ração básica de boa parte da Europa, um alimento barato, durável e nutritivo, que alimentou populações inteiras. Impressionante. Mas o sal era apenas o primeiro passo. Muitas vezes ele vinha acompanhado da defumação. O processo era expor a carne já salgada à fumaça por um longo tempo. A fumaça deposita compostos fenólicos na superfície do alimento, que agem como uma barreira extra contra micro-organismos e ainda evitam a oxidação. Havia a defumação a frio, feita abaixo de 30 graus, que podia levar semanas e era perfeita para preservar. E a defumação a quente, entre 50 e 80 graus, que cozinhava e preservava ao mesmo tempo, bem mais rápida. A escolha da madeira, como o carvalho ou o amieiro, não era só pelo sabor, era química. Madeiras diferentes depositavam compostos diferentes. Em castelos e mosteiros existiam estruturas dedicadas para isso, as casas de fumo. Mas o camponês comum fazia o mesmo em menor escala, simplesmente pendurando as carnes nas vigas da chaminé de casa. Era uma adaptação engenhosa, usando o que se tinha à mão. A combinação de sal e fumaça criava um produto que podia durar meses, talvez anos. E se não houvesse sal suficiente ou madeira, aí se recorria ao método mais antigo de todos, a secagem. O princípio é o mesmo, remover a água. No sul da Europa, com sol abundante, figos, uvas e damascos eram espalhados para desidratar.
Já no norte, o clima frio e seco era perfeito para outra coisa. Os vikings, a partir do século IX, desenvolveram o stockfish. Eles penduravam bacalhau em armações de madeira, os riel, por meses. O peixe perdia cerca de 80% de sua umidade, virando uma tábua que podia ser guardada por anos. Anos. Essa lógica se aplicava a tudo. O Manual Agrícola do século XIII de Walter de Henley, por exemplo, deixa bem claro: os grãos, a base de tudo, precisavam ser completamente secos em fornos antes de irem para o celeiro. Qualquer umidade significava mofo, e mofo significava desastre. Era um conhecimento prático, passado de geração em geração, que garantia a sobrevivência. E essa transformação da comida para que ela durasse é honestamente impressionante e mostra uma inteligência que a gente subestima. Se você quer ver mais conteúdo assim, deixe uma curtida para eu saber. E me diga nos comentários, qual dessas técnicas você não conhecia? Para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. Tem muito mais de onde isso veio. Seguinte, havia outro método, um pouco mais complexo, que não combatia os micro-organismos, mas usava os certos a seu favor: a fermentação. A ideia era deixar que leveduras e bactérias benéficas transformassem o alimento, criando um ambiente ácido ou alcoólico, onde os micróbios perigosos não conseguiam prosperar. O leite, por exemplo, estragava em horas. Transformado em queijo, durava meses. Textos de mosteiros do século IX já descreviam o processo em detalhes. Com vegetais, a mesma coisa. O repolho virava chucrute pela lactofermentação. E claro, as bebidas. Vinho, cerveja e hidromel não eram só para lazer. Eram formas de preservar as calorias das uvas, dos grãos e do mel. Mais importante, eram mais seguras que a água, que frequentemente estava contaminada. A cerveja, em particular, não era uma bebida, era um alimento líquido, consumido por todos, de crianças a idosos. Era uma fonte de calorias e nutrição absolutamente fundamental na dieta medieval. Agora, para carnes, existia uma técnica sofisticada chamada confit. O método consistia em cozinhar lentamente pedaços de porco, ganso ou pato na própria gordura. Depois, a carne era guardada em potes de barro e completamente coberta por essa gordura. Quando esfriava, a gordura criava um selo hermético, impedindo o contato com o ar. Isso gerava um ambiente anaeróbico, preservando a carne por meses, bastando guardar num porão fresco. Livros de receita como o Le Viandier, do século XIV, já mencionavam práticas parecidas. Era um jeito de garantir que nada do animal fosse desperdiçado. Por fim, havia um método de luxo, a conservação em açúcar ou mel. Era coisa de gente rica, porque ambos eram caros. O açúcar de cana, que chegou em peso na Europa depois das cruzadas, era tratado como especiaria. Mas o princípio é o mesmo do sal. Açúcar e mel são higroscópicos. Eles puxam a água das frutas e das bactérias. Frutas eram cozidas em caldas grossas até virarem compotas, geleias ou frutas cristalizadas. O Tratado de Medicina do século XI da Escola de Salerno já falava das propriedades conservantes do mel. Isso não era comida de sobrevivência. Era uma iguaria, servida no final de banquetes da nobreza para exibir riqueza e poder. Mas, para a vasta maioria, a preservação não era doce. Era ácida. A conservação em picles usava o vinagre para criar um campo de batalha químico onde a maioria das bactérias simplesmente não sobrevivia. O processo era direto: submergir vegetais, ovos ou até peixes numa solução de vinagre de vinho ou cidra, cujo ácido acético derrubava o pH para um nível letal para os micróbios. O resultado era uma comida que durava o inverno inteiro, crucial para adicionar vitaminas e variedade a uma dieta que de outra forma seria perigosamente monótona. Inventários de castelos listam barris de vinagre como ativos estratégicos, ao lado de grãos e sal. Basicamente, o pote de azeitonas na sua geladeira usa a mesma química medieval. O princípio é idêntico. Mas criar um ambiente químico hostil era só metade da equação. A outra era controlar o ambiente físico. Adegas e porões eram a refrigeração passiva da Idade Média. Escavados sobre as casas, esses espaços usavam o isolamento da própria terra para manter uma temperatura estável, entre 4 e 10 graus Celsius, o ano todo. Isso retardava drasticamente a decomposição de vegetais de raiz, como cenouras e nabos, e de frutas como maçãs.
Muitas vezes, eles eram guardados em caixas de areia ou palha, controlando a umidade e evitando o apodrecimento. Era uma solução de engenharia simples, mas genial. Eles inventaram a geladeira sem eletricidade, usando apenas o planeta. O conceito de um lugar fresco, escuro e com umidade controlada é exatamente o que a gaveta de legumes do seu refrigerador tenta replicar hoje. Controlar a temperatura era uma defesa passiva, mas a preservação mais avançada era um ataque químico direto. A cura com salitre ou nitrato de potássio era a versão sofisticada da salga. Essa mistura de sal com um mineral específico tinha 3 efeitos notáveis. Primeiro, fixava a cor avermelhada da carne, evitando que ficasse cinza. Segundo, adicionava um sabor característico. E terceiro, o mais importante, inibia o crescimento da bactéria Clostridium botulinum, a causa do botulismo, uma intoxicação alimentar quase sempre fatal. Eles não entendiam a microbiologia, mas a experiência mostrou que adicionar esse sal especial tornava presuntos e bacons mais seguros. Foi uma das primeiras formas de química alimentar aplicada, garantindo que a carne curada não se tornasse uma sentença de morte. A descoberta de que um mineral podia prevenir uma morte horrível é o tipo de história que raramente se conta. Para mais detalhes que você não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. Mas enquanto alguns refinavam a química em terra, outros, em lugares remotos, dominavam a física. Em climas subárticos, como na Noruega, a natureza oferecia um processo de alta tecnologia, a liofilização natural. O bacalhau era pendurado em armações de madeira gigantes durante o inverno. O peixe congelava e descongelava com as variações do tempo. Nesses ciclos, o gelo sublimava, passando direto do estado sólido para o gasoso, removendo a água sem danificar a estrutura celular do peixe. O resultado era o stockfish, um alimento leve, absurdamente durável e nutritivo, que se tornou o principal produto de exportação da Noruega desde a era viking. Eles basicamente inventaram a comida de astronauta, usando apenas o vento do inverno. Da escala industrial do vento ártico, vamos para uma solução quase artesanal, vinda das abelhas. A cera de abelha era usada como um revestimento protetor. Por ser impermeável e ter propriedades antibacterianas naturais, ela criava uma barreira perfeita. Queijos pequenos eram mergulhados em cera derretida, formando uma casca que impedia o mofo e o ressecamento. A cera também era usada para selar potes de geleia ou de carne em confit, garantindo uma vedação hermética. Era uma solução elegante que usava um subproduto valioso da apicultura. Isso funciona até hoje porque a cera é essencialmente um plástico natural e biodegradável. Mas além de selar a comida por fora, eles também a protegiam por dentro, com ingredientes que pareciam mágicos, as especiarias. É um mito que elas serviam para mascarar o sabor da carne estragada. Eram caras demais para isso. Na verdade, muitas delas, como o cravo e a semente de mostarda, possuem potentes propriedades antimicrobianas e antioxidantes. O cravo, por exemplo, é rico em eugenol, um composto que inibe bactérias. Elas eram um componente funcional em receitas de salsichas e picles, contribuindo ativamente para a segurança e durabilidade do alimento. A ciência moderna apenas confirmou o que a experiência medieval já sabia: o tempero certo era também um conservante eficaz. E todas essas técnicas não existiam num vácuo. Elas eram moldadas pelo lugar onde se vivia e principalmente por quem se era. A diferença era brutal. Um camponês dependia de secar feijões, fermentar repolho e, com sorte, salgar um pouco de porco. Um castelo, por outro lado, era um laboratório de preservação, com casas de fumo, adegas imensas e acesso a sal, açúcar e especiarias. A geografia também ditava tudo. O Mediterrâneo usava o sol e o azeite. O norte da Europa dependia da fumaça, do sal e do frio. E essas técnicas evoluíram, absorvendo o conhecimento romano e, após as cruzadas, as práticas do mundo árabe, como o uso do açúcar. Essa capacidade de parar o tempo não era apenas culinária. Era a tecnologia que definia a economia, a saúde e o poder de uma civilização inteira. E essa tecnologia que definia o poder não vinha com um manual de instruções. Era um conhecimento visceral, gravado no medo do estômago vazio e na memória do último inverno. Ninguém estava otimizando a despensa, estavam apenas adiando a própria morte, mais uma vez. Uma diferença fundamental. É irônico que, cercados pela morte, eles dominassem a vida em seu nível mais básico, a matéria.
Nós, afogados em confortos que prometem segurança, mal sabemos de onde vem a comida. A ignorância virou o nosso luxo mais perigoso, a fragilidade que compramos no crédito. Nosso único alarme de sobrevivência é o aplicativo que avisa que o iogurte venceu. O deles era o cheiro da fumaça, a textura do sal, a cor exata do mofo bom contra o mofo fatal. Uma inteligência sensorial que atrofiou, trocada de bom grado por uma data de validade impressa. Já são 8 episódios que dedicamos a essa conservação de alimentos na Idade Média. Se você ainda não se inscreveu, talvez não tenha entendido o ponto. A questão não é se você gostou do vídeo, é quanto tempo você duraria se a luz da sua geladeira apagasse de vez. Afinal, eles aprenderam a parar o tempo. Nós só aprendemos a olhar o relógio.